Heródoto Barbeiro já no estúdio aqui com a gente. Tudo bem, Heródoto? Bom dia. Olá, Mauro, tudo bem? Vamos tocando o barco aqui. Vamos tocando o barco, e o barco precisa de combustível, né? Ou o seu barco é a vela, o seu barco é a remo. Não. Eu vi um negócio interessante. Diz que a Missáter foi parado numa blitz. Aí os policiais disseram: ô, a Missáter e tal, papapá, essa chalana é sua. Aí, pô, nós vamos ter que tocar essa chalana hoje nesse jornal aqui no nosso espaço local de qualquer jeito. Opa! É isso aí. E o seu barco? O seu barco é a vela, foto, é a remo, ou tá precisando de botar... É ainda barco a vapor. Aquele desenho do Minnie, lembra do Mickey? Que foi o primeiro do Walt Disney. Vai jogando carvão na fornalha ali, né? Na fornalha e tal. É aquele desenhozinho do Mickey, no Walt Disney. Oh, que beleza. E aí, Heródoto, o que a gente tem aí sobre os combustíveis? Olha, sobre os combustíveis tem uma coisa curiosíssima. Além do aumento de preço. Aumento de preço já é como o seu praxe, né? Mas aconteceu um negócio interessante, é o seguinte, tem algumas coisas ocorrendo nos Estados Unidos que são bastante semelhantes ao Brasil. Por exemplo, o Biden vai zerar o imposto federal em cima dos combustíveis. Está pedindo aos governadores que zerem também. Eu não sei onde é que eu já vi isso antes. Estou desconfiado que o Biden anda na cola de alguém aí. Só falta o imposto lá, se chamar ICMS, não chama logicamente, né? E outra coisa, lá, não é como aqui que você estabelece uma lei no Congresso Nacional, como essa que está passando, e colocar um teto de 17% de cobrança de imposto. Lá os estados são extremamente independentes, o máximo que ele fez foi um apelo para que os governadores baixem imposto. Então parece com coisa aqui. O que mais que aparece aqui? Tem eleição. Tem eleição lá e tem eleição aqui. A eleição lá é no Congresso Nacional Americano. É importante, sim. Por quê? Porque se os democratas perderem a maioria na Câmara dos Deputados e também no Senado, ele vai ficar com mais dificuldades de aprovar os seus projetos lá. Tem eleição aqui. Aqui nós vamos eleger presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. É quase uma eleição geral no Brasil. Então os dois têm. Então os dois estão sendo influenciados também pelos preços dos combustíveis. Outra coisa curiosa. Aliás, Heródoto, deixa eu fazer uma justiça aqui, que a nossa ouvinte, ela não sei se ela mandou o nome dela aqui, mas ela tá lembrando aqui com a gente, porque a gente tá falando bastante de inflação, é a Sônia Maceno. Ela tá lembrando que a inflação é um fenômeno no mundo inteiro, né? Que é um fenômeno que tá pegando o mundo inteiro, e essa questão dos combustíveis está afetando as economias do mundo inteiro. A gente tem frisado isso aqui também. Sem dúvida. Inflação lá, inflação aqui. Lá está em 8%, aqui está em 11,7%. Aqui está mais alto do que lá. Mas tem uma coisa lá é recorde absoluto, né? Assim, para padrões dos Estados Unidos, por exemplo, 8% é muito alto, né? É recorde histórico lá no... Saiu também agora a inflação no Reino Unido, bateu mais um recorde, acho que foi para 9,1% no acumulado de 12 meses, mais um recorde de 40 anos também de índice de inflação. Bom, entre outras coisas, logicamente está aí a questão do combustível. Eu estava vendo o preço hoje está em $104. Ontem estava em 115 o barril de petróleo, hoje está em 104. Mas então, qual é a outra semelhança? A guerra da Ucrânia está afetando o Brasil, está afetando os Estados Unidos. A escassez, a pouca oferta de óleo diesel no mercado mundial. E segundo aquela lei da oferta e da procura, o preço sobe por causa da escassez. E aumenta o preço que atinge todo mundo. Agora, estava fazendo o seguinte, lá nos Estados Unidos, eles compram gasolina por galão. Vocês têm ideia quanto é um galão? Putz, eu lembrava, é uns 5 litros mais ou menos? 3,9. 3, isso, 3,9? Quase 4. Eles compram de galão lá. Aqui nós compramos por litro. Mas aí eu fiz a conta para saber quanto é que era o litro da gasolina lá. R$7. No Brasil, mais ou menos 7,25, segundo a média nacional. Só que a diferença é o poder aquisitivo, logicamente, que lá é muito mais alto que aqui. Tanto que tem economista, tem especialista em petróleo que diz que a gasolina no Brasil não está cara. Deixa eu ver se eu falo corretamente. É a 83ª do mundo. Pois o preço. Mas é cara para o nosso padrão de rendimento. Já que você tocou no preço, quer comprar gasolina barato? Na Venezuela. Sabe quanto custa o litro lá? Quanto? 10 centavos. Caramba. Quer comprar a gasolina mais cara do mundo? Isso porque subiu, né? A mais cara do mundo. Hong Kong. Sabe quanto é o litro lá? Quanto? R$15,50. Meu Deus. E o padrão médio do PIB chinês é baixo.
O país é rico, mas com uma população de 1 bilhão e 400, a hora que você fala em PIB médio é muito baixo. Mas é que Hong Kong é uma bolha dentro da China. Então aí a gente pergunta assim, bom, o que é que vai dar isso aqui? Outra coisa interessante, a diferença agora. Aqui nós temos praticamente uma grande empresa que tem quase que o monopólio de petróleo, que é a Petrobras. Lá são centenas de empresas que mexem com o petróleo. Na Então, China? Aqui só tem a Petrobras. E umas pequenininhas. Mas lá não. Lá, desde que o petróleo foi encontrado lá no século XIX no Texas, são centenas de empresas que produzem petróleo. Até o cara produz petróleo no fundo da casa dele. Tem um petróleo lá, ele bota uma bombinha lá, tira petróleo. Aliás, foi assim que começou a história do barril de petróleo. O cara achou um pocinho de petróleo, foi tirando, colocando dentro do barril lá e virou barril. E esse cara é o responsável por a gente... Vamos ver um barril de petróleo. Por que é barril? Porque alguém um dia meteu Porque petróleo o cara colocava do no barril de 159 litros. Aí de lá para cá nós fomos obrigados a ficar com a medida dele. Mas interessante é o seguinte, interessante é que está afetando tudo, como vocês sabem, e a IATA, que é aquela que controla a venda, as empresas aéreas do mundo inteiro, diz o seguinte, as passagens aéreas estão caras e não vão baixar de preço. Cada voo, 30% da despesa do voo é combustível, é o querosene. Então ele disse, olha, não vai baixar preço, mesmo aquelas chamadas de low cost, né, as baratinhas, também não vai baixar, e eles estão estimando o seguinte, que por causa de mexer no petróleo, as empresas aéreas, as empresas aéreas vão ter uma perda de 9 bilhões e 700 milhões de dólares este ano, porque apesar dos aviões começarem a lotar novamente, 94% de ocupação, ele não consegue baixar o preço por causa do preço do petróleo. Olha onde é que nós chegamos. Aí a gente noticiou aqui, inclusive, somos né, que tá um reféns, na caos verdade. lá na aviação do Hemisfério Norte, justamente porque o pessoal tá voltando, as empresas não se estruturaram e isso acaba também afetando, né, as operações. E enquanto isso, tem um cartel que domina a produção do petróleo. O Heródoto sempre fala disso aqui, né? São meia dúzia de países, principalmente os países ali da OPEP, que simplesmente determinam quanto que vão produzir por dia e quanto que o mundo vai pagar por isso. Por isso é que cada vez mais a gente tem que ir para as fontes alternativas. Não é só por causa do meio ambiente, não é só. É claro que é importante. Mas é para a gente poder escapar dessa ditadura do petróleo. Heródoto Barbeiro, todo dia a gente toma nota com ele aqui no Nova Manhã. Você segue com Heródoto para você que está aqui na programação da Nova Brasil FM